hoje tem mais uma leitura da paisagem com o arquiteto paisagista Oscar Bressani, eu, Paula Galbi, e a paisagista Ana Paula Fonteboa. Vamos fazer mais uma viagem e embarcar nessa aventura e convidamos você. Vamos para o Lajedo de Pai Mateus. Já passamos lá pela Mata Atlântica, depois pelo Cerrado e agora vamos lá para Caatinga. Pegue a sua mochila e vamos embora para mais essa aventura. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Verde Conecta. Eu sou a Paula Galbi e hoje eu estou aqui com a Ana Paula Fonteboa e nós vamos fazer a leitura da paisagem junto com o Oscar Bressani. Ele vai nos conduzir para a Caatinga do Lajedo do Pai Mateus. Tudo bem? Tudo bem, Oscar? Boa noite, seja muito bem-vindo. Vamos falar um pouco sobre esse espaço, essa área, né? Lá na Paraíba. Ok, boa noite. Muito prazer estar com vocês aqui novamente. É sempre um prazer muito grande encontrar vocês, ter esse papo, essa oportunidade de conversar e também de poder mostrar um pouco desses ambientes maravilhosos que tem no Brasil e, inclusive, estimular todo mundo a fazer viagens e conhecer essa nossa terra que é maravilhosa. Mas, para conhecer, tem que pensar que as viagens que se faz não são de ponta a ponta. A gente tem que percorrer, parar e ir olhando tudo que tem ao longo do caminho. Porque é isso que eu vou fazer com vocês agora. A gente vai olhando as coisas que tem no meio do caminho e vendo a beleza que tem. Porque, normalmente, a gente viaja batido, né? Entra, pum, no carro e vai embora, de fora a fora. Mas é interessante, parando ao longo do percurso, para ver a variação que tem. Então, eu vou mostrar para vocês Oscar, deixa eu só te fazer uma pergunta, antes que você comece. Essas expedições que você faz, essas excursões, normalmente elas duram quantos dias? São de quantos dias? Olha, eu já fiz com 3 dias, que é o mínimo, né? Mas eu acho que 3 é muito pouco, a gente não consegue se integrar direitinho com o ambiente. Então, a Serra do Cipó, por exemplo, leva 7 dias de viagem. Chapada Diamantina, que é mais longo o percurso, leva 10 dias. Esse do Lajedo do Pai Mateus foram, acho que 5 ou 6 dias de viagem, mais ou menos. Mas eu não gosto de fazer viagem curta, porque um dia você nem está enxergando direito. No segundo dia você começa. No terceiro, quando você começa a se ambientar, está na hora de vir embora. Sabe, não dá para desligar de um lugar e ligar no outro, como se fosse uma chave que você faz liga, desliga. Sempre fazer uma viagem mais longa um pouco. Que legal. Eu acho que as pessoas devem voltar transformadas, né? Dessas excursões. Mas isso é uma coisa que acontece. A gente sente, inclusive, ao longo do percurso, você vai vendo que, no começo, as pessoas estão meio uma por si só, né? Elas, uma por uma, assim, depois vai tendo interesse no objeto, que é aquele, né, o ambiente que a gente está visitando, e aí vai tendo um maravilhamento. É uma coisa linda de se ver, porque parece que sai um véu que tem na frente do olho da gente, você passa a enxergar tudo que tem lá. E aí você vai olhar aquelas coisinhas pequenininhas assim, ó. Às vezes tem orquídeas que tem uma flor minúscula, que é a micro-orquídea, a flor tem menos de 1 centímetro de diâmetro na parte maior dela, e aí cada pessoa vai se encantando por um tipo de espécie. É bárbaro, porque é muito dinâmico, sabe? E as pessoas aguçam o olhar, né? E a sensibilidade, né? Você começa a enxergar coisas que você não via antes e sentir, né? Quer dizer, tudo que aquilo ali te traz, né? Uma coisa que eu acho que deve ser realmente mágica, né? Não, porque também ele acaba ligando um canal dentro de cada um, que é a observação para algo que a gente nunca prestou atenção. Então, na hora que você começa a olhar e ver e se maravilhar com aquilo, passa a ter passa a ter esse mesmo olhar sempre que viaja. E até a gente tem gente que chega na cidade e desliga, né? Falar, não, aquilo eu vi lá no campo, mas se você passar a olhar as árvores que existem, o que nasce nas árvores, o que nasce espontâneo no chão, no asfalto, no espaço entre uma pedra e outra de paralelepípedo,
você vai ver que aquilo é vegetação espontânea daquele bioma que você está vivendo. Uhum. E aí você começa a fazer uma leitura da paisagem da tua cidade com o mesmo olhar. Não desliga o canal, entendeu? Aí que está a coisa interessante. Mas é uma questão de você resolver estudar, compreender o mundo e ver o mundo sempre por esse enfoque. Isso é que eu acho muito bacana. Que legal. Então, vamos lá, vamos fazer mais uma viagenzinha? Vamos lá. Então, Vamos pegar carona com você, Oscar. Na última vez, a gente olhou a Serra do Cipó, né? Olhando essas maravilhas aqui, como Lavaziera, e essa vegetação que é a forma de arenito, predominante lá. Você encontra até um tipo de mármore lá também. Mas agora a gente vai visitar, olha, Caatinga e a vegetação rupestre do Lajedo do Pai Mateus, as sacas de lã que fica nessa região da Paraíba, Cabaceiras. Olha só, ela fica mais ou menos nessa região. Você descendo em Campina Grande, que fica mais ou menos aqui nessa parte da Paraíba, dá 60 quilômetros a oeste. Oscar, deixa eu só dar um recadinho para quem não assistiu ainda, né? O episódio anterior que fala sobre a Serra do Cipó, não percam, porque está muito legal. Vocês verem, fazerem essa conexão também, né? Com os biomas, né? Diferentes biomas, vale a pena ir lá. Olha, aqui vocês têm uma visão clássica do que é a Caatinga. A vegetação ela é bem mais baixa, você já pode ver bem esses galhos mais esbranquiçados, a copa verde aqui embaixo é porque está na proximidade de um rio, é por isso que está mais verde, mas aqui essa viagem foi feita na época logo depois da chuva, então já estava um pouco verde em alguns lugares, né? E esse era o lado sul do morro. O lado sul do morro é onde pega menos sol. Então, é até interessante a gente, quando viaja na Caatinga, começar a prestar atenção sobre esses aspectos, né? Como muda a coloração, a quantidade de folhas, de acordo com a orientação para o sol. E isso daqui essa vegetação é muito característica. Já a formação é de granito, né, diferente do arenito, porque o arenito forma umas camadas de pedra. Aqui o granito não, ele forma essas bolotas enormes, né, esses rochedos e tal. Vegetação característica, essa aqui é xique-xique, um cacto, que é muito escultural, eu acho lindo esse cacto. Esse maior aqui chama facheiro. É facheiro porque o pessoal costumava descascar ou cortar um galho, né? Descascar, segurar e pôr fogo, porque ele tem bastante espinho, e ele acabava segurando o fogo por um tempo. E esse daqui é um Encoliриum muito característico lá também, que a gente vai ver em outros lugares mais. Mas isso é um aspecto típico de Caatinga. Olha só, olha que coisa linda. Isso daqui, para mim, a gente fala, Caatinga é um lugar feio, só tem planta espinhenta, uma coisa assim, né? Mas se você quiser compreender isso aqui como um jardim que foi projetado, a gente até pode pensar assim, você olha que essa pedra sendo o lugar por onde você caminha, e essas áreas daqui seriam lugares de vegetação. Isso aqui é uma inspiração para projeto de jardim, que é uma coisa espetacular. Fala, Paula. Exatamente, o jardim está pronto, né? Pronto. É muito bonito. Tem certos recursos que a gente usa em paisagismo, como, por exemplo, você coloca um elemento aqui que chama atenção, mas ele se repete lá para trás e mais uma outra vez, e com isso você faz com que o olhar percorra esse espaço sem que você tenha que andar fisicamente, mas você, à medida que vai reconhecendo o mesmo elemento em outros pontos, o seu olhar vai se apropriando da paisagem e você vê você compreende o todo, né? Parece que você andou por tudo, mas sem ter caminhado lá. Mas o olhar percorreu todo esse caminho e compreendeu. Isso é que é mais lindo, porque
à medida que se identifica o xique-xique, e você vê que ele está aqui de novo, está lá, e vai aparecendo, ele é predominante na paisagem. Aqui é um tipo de uma forração, como se fosse uma gramínea pequenininha, que é ela que dá esse tom de palha para tudo, né? Olha só. E aqui no fundo, essa vegetação, e olha que interessante, quando a gente pensa em leitura da paisagem, é isso que eu chamo de leitura da paisagem, é quando você olha isso daqui, que te toca de alguma maneira, e percebe que se eu retirasse essa massa de vegetação que aparece no fundo, com essas pedras, isso daqui ficaria totalmente perdido no espaço. Então, esse pano de fundo é que dá condições para que esse cenário, com os personagens de primeiro plano, tenha a importância que eles têm. É essa composição que a gente tem que ir sacando à medida que vai olhando a paisagem. Essas pedras atrás, que uma desponta um pouco de um lado, um pouco do outro, e admirando essa beleza. E olha, esse daqui é Caatinga, que a princípio não teria nada de interessante, mas olha que coisa mais maravilhosa que é. E existe uma versão muito grande a plantas com espinho, porque fala, são plantas agressivas. Como se você fosse chegar aqui, ela fosse sair correndo atrás de você, né? Não é nada disso, claro que não é. Mas está certo, você não vai tocar. Mas na Chapada Diamantina tem uma dessas cactáceas, parecida com essa daqui, mas ela tem espinhos muito finos e muito próximos. E quando você passa a mão assim nela, ela faz um barulho de caixa de música, crack, sabe? Os espinhos vão subindo e quando voltam, um bate no outro e faz um som interessante. Dá até para brincar assim, desse jeito. E olha só, aqui a gente vê bem como é escultural o xique-xique, né? Olha, ele forma esses galhos aqui que vêm e viram e se sustentam, né, de uma beleza assim, leveza ao mesmo tempo. É um desenho, né? Tem desenho nisso, né? Que coisa espetacular. Que maravilha. É uma escultura, né? É uma escultura, é uma escultura, é uma escultura. E mesmo esse tom de... Você vê, se o tom do solo fosse diferente, se fosse tudo verde, ele não ia se destacar dessa maneira. Exatamente porque é esse tom de palha que o verde salta, né? Ainda mais com esse avermelhado aqui por baixo. São detalhes que a gente vai olhando e aprendendo como é que a gente lida com a paisagem, como é que eu, profissional, né, aprendo isso daqui para tirar partido para o meu trabalho. Eu não quero, com isso, transformar a visão, a apreciação de uma paisagem em aspecto comercial, não tem nada a ver com isso. Mas eu estou fazendo só uma ponte, né, porque como é que quem trabalha com vegetação, em especial que no nosso caso, nós três trabalhamos com isso, como é que a gente aprende a olhar a paisagem e tirar partido disso para o seu próprio trabalho? Escultores certamente vão olhar isso de uma outra maneira, um pintor também. Então, isso é que é se inspirar na natureza. Olha esse outro conjunto, que coisa espetacular, olha. Né, eu tinha falado do tom um pouco avermelhado, aqui passou a ser marrom do solo, essas folha seca do capim aqui do lado, mas essas bromélias vermelhas contrastando com esse cacto. Você vê como no anterior a gente mal percebeu que essa extremidade era avermelhada, mas com a presença dessas bromélias aqui, isso aqui ficou ressaltado, reforçado essa cor. Então é muito interessante, porque assim, na hora que a gente olha, tem um impacto. Aí, se você fica quieta e fica tentando entender o que é que te impactou e de que maneira foi, aí passa a existir uma conversa íntima, sabe, de abertura total assim da sua percepção para o que está sendo
para o que você está observando, para o que você está absorvendo e tudo mais. Então, realmente é uma prática que tem que ser feita com muita atenção e assim, sem ficar... Tem muita gente que viaja no grupo assim e que fica conversando o tempo inteiro. Ou, por exemplo, olha e fala, ai, sabe, eu li essas plantas aqui, elas me lembraram de um filme de não sei o quê. Pronto, já fugiu. Então, o negócio é presença. É um exercício de meditação com olhos abertos, sabe? De integração, de presença plena. Senão, passa batido e não percebe essa maravilha que a gente está vendo aqui. Né? Uma imersão, né? Naquele universo, Exatamente. né? É uma imersão na paisagem. Olha o fruto do xique-xique, a cor dele, que linda. É um tom turquesa, né? Muito bonito. A estrada do caminho para o Lajedo do Pai Mateus. Tem uma fazenda lá. E a gente vê essas formações e fala, pô, como é que essas pedras foram ficar desse jeito, né? É estranho, não é? É muito estranho a gente ver essas coisas. E um lance que eu acho bastante interessante na Caatinga, deixa eu ver se na outra foto, na outra vai aparecer também, mas a Caatinga, quando fica na época da seca, perde todas as folhas e fica esse aspecto branco. Caá é arbusto, né? É a formação menor assim, e Tinga é branca. Então tem essa cara de uma formação arbustiva branca. E por que ela é branca? Porque, em sendo branca, ela reflete a luz do sol. Então, é a maneira dela preservar também a integridade da planta. Os cactos, isso daqui é o próprio galho dele faz fotossíntese, né? Isso aqui é galho, é um galho. Então, mas elas não. Então, como perde a folha, vai ficar todo o ramo exposto, a maneira dela se proteger é essa. E olha que coisa sensacional que é isso aqui. É um rio intermitente, dá para ver bem essa característica da vegetação branca, né? Me lembra muito o jardim japonês é assim, né? Que eles colocam as pedras dentro do rio e você vê aqui é de tal maneira o desenho aqui dessas pedras, a forma como ela está colocada, que dá para sentir até o caminho que a água vai fazendo no meio das pedras, que contorna essa aqui, cai numa cachoeirinha desse lado e vai seguindo o caminho. A gente olha e parece mesmo que o rio está presente aí, apesar de não ter água. Achei lindo esse lugar, muito bonito. Aqui já é o caminho a pé para chegar no Lajedo. Essa aqui não é exatamente o mesmo lugar, é um pouco depois de um outro ponto que eu vou mostrar, mas, de qualquer maneira, achei interessante mostrar como o jardim... Aqui é um jardim escalonado, né? No meio das pedras, de vez em quando surge uma planta, surge outra, e o que mostra que a gente não precisa estar cobrindo de vegetação toda uma superfície, que quando tem, às vezes, as coisas mais separadas assim, dá até mais destaque para cada uma delas. Tem essa aqui é um tipo de bromélia, aqui também. O xique-xique já dá para a gente distinguir na paisagem, como já vimos outras vezes, aí ele já aparece mais vezes. Aqui também a gente já distingue, não preciso nem apontar. Aqui já é uma vista olhando de cima do Lajedo do Pai Mateus. Esse daqui é um rio intermitente também, quando cai a chuva, ela corre por esse caminho. E esse aqui é esse encolírio, xique-xique, mais uma vez. Vocês veem que essa vegetação acontece na borda da mata, porque é uma vegetação que está mais ligada ao sol mesmo. Lá no meio, raramente você encontra essa densidade assim, e está tudo nascendo em cima de pedra. Mesmo essa caatinga daqui em cima da pedra.
vê como um aspecto é totalmente diferente do que a gente viu antes. Esse é o Lajedo do Pai Mateus. Lajedo do Pai Mateus é uma formação que existem 3 no mundo. Uma na Austrália, outra em Nairobi e a outra essa daqui, que é uma laje única de pedra que tem 1.800 metros de largura por 6.000 metros, 6 quilômetros de extensão. Um lajedo só. E ele é todo sobreposto por pedras com essa forma meio esférica. Olha só. Para ter uma noção de escala, está vendo aqui, ó, esse verdinho? É uma pessoa. Tá? Isso aqui é o Luiz Cláudio Marigo, um fotógrafo muito amigo. Ele já passou para outros jardins. Então, aqui foi a viagem que eu fiz com ele, com o Zé Tabacou. Ó, esses aqui são os mesmos encolírios, como eu mostrei o início de colonização de uma pedra, aqui é a mesma coisa. Essas daqui ficam, vão acumulando matéria orgânica, e aí as sementes caem e começa, então, a ter uma diversidade maior em cada ilhota dessas. E esse escuro que aparece é um líquen que recobre toda a superfície do rochedo. Aqui está esse líquen. Essas pedras, essa aqui, por exemplo, tem 5 metros de altura. É uma coisa muito diferente e eu nunca tinha visto um lugar tão especial quanto esse. É mágico, né? Totalmente. Quem colocou essa? Hein, Oscar? Quem colocou essa pedra aí? Pois é, né? Acho que foi o Obelix. Ou ele veio para pegar, vai saber. Olha a escala humana. Olha a escala humana. Gente, isso aqui tem 8 metros de altura, 8 metros. E ela vai se descascando e vai formando desse jeito. E essa pedra aqui, ó, quando você bate nela, ela tem um som de sino. Engraçado, né? Só essa aqui eu apontei. E olha, aqui também tem o líquen, né? Tem esse líquen escuro. Aqui já tem que é um fenômeno que acontece lá, que eu achei espetacular. Você está vendo, aqui já está esse tom meio acobreado, né? Esse aqui é o mesmo líquen que a gente olhou até agora, que é esse preto, mas à medida que vai tendo o pôr do sol lá, ele vai mudando de cor. Olha só o que acontece. Ele vai ficando vermelho. E ele fica vermelho, um vermelho tom de fogo. E toda essa superfície, todo esse preto que a gente via aqui, ó, ele tem esse fenômeno das asas do beija-flor, que é a iridescência. Se você olhar um beija-flor na sombra, ele não tem cor, ele é preto. Mas na hora que fica na luz, ele reflete a luz e tem aquela cor esverdeada. A mesma coisa acontece aqui. Quando vai escurecendo, a folha desse líquen, a folha não, o líquen em si, ele vai se alterando na cor e vai ficando vermelho desse jeito. Esse daqui é uma pedra enorme também, né? Olha que coisa que é. E em cima a gente vê bromélias nascendo, orquídea na caatinga. E esse tom de vermelho é tão intenso, aqui não está com a intensidade que é quando você está ao vivo lá, que parece que é um vermelho quase sangue, assim, de tão intenso que é. E é curioso, porque apesar de praticamente não ter vegetação, a gente via uma cambira aqui e uma outra aqui no segundo plano. Essas pedras, elas nos satisfazem o olhar por causa dessa volumetria que interessa a vista. Você está o tempo inteiro, olha para um lado, olha para o outro, vê essas composições que são assim muito ricas, né? Culturais, forma. né? Totalmente. E o que é interessante ainda aqui, você vê que aqui a gente já está aqui mais tarde um pouquinho do que aquele horário que estava bem vermelho. Mas quando chega a noite, fica desse jeito. Fica tudo azul. O céu azul, as pedras. Aí você parece que está num outro lugar. Então, a gente se sente viajar num lugar só, sabe? Você ficar lá e contemplar a variação do céu e das cores de tudo, sem sair do lugar. E, olha,
quando você está no mar, às vezes, no pôr do sol, você vê essa variação de cores nas ondas, né? Você está ali com a água quase que no nível do olho e você vê, de acordo com o movimento das ondas, você vê uma variação como essa, assim, vermelho, amarelo, azul, coisa e tal, e, e fica, né? Eu acho que é espetacular isso. Oscar, e nessas pedras vocês identificaram alguma... Existem pinturas rupestres? Não, nessa região não tem. O que tem, um desses lajedos aqui, deixa eu ver, eu acho que é esse aqui, ó. Não, é um parecido com esse daqui, que era onde o pai Mateus morava. O nome é exatamente em função de um ermitão, ele morava aqui. Tem até umas pedras, para mim, aquelas pedras que tem nesse tal lajedo aí, na casa dele, é uma coisa meio fake, né? Uma coisa que colocaram depois. Mas, porque está muito certinho, com uma cara nova, sabe? E ele viveu há uns 80 anos ou 100 anos atrás. E ele era um cara que só vivia aqui, ele não saía desse lugar e era tido como um curandeiro mesmo, que conhecia muito da terra no sentido mais amplo, né? E ele curava as pessoas com as ervas que existiam nessa região, no meio da Caatinga. Então, hoje a conversa foi mais curta um pouquinho, porque tem poucas plantas que a gente viu, mas eu acho que é algo tão especial, tão inusitado esse lugar, que vale a pena uma conversa específica sobre ele e estimular as pessoas para conhecerem, né? Tem muita gente lá na própria Paraíba que eu falei que eu vinha para cá e falaram, mas para quê? Lá só tem pedra, sabe? Não conseguem ver essa beleza que existe no lugar. Eu vou ficar para uma próxima conversa, que não vai ser muito distante de hoje, eu vou trazer, aí sim, a Chapada Diamantina e vou mostrar, lá parece que é uma soma dessas duas coisas que a gente já apresentou, né? Da Serra do Cipó e essa parte de Caatinga, porque aparecem os dois biomas lá e a gente vai poder fazer uma condensação de todas essas conversas numa próxima apresentação. E a gente percebe a riqueza, né, que a gente tem, né, as mãos, né, tão riqueza impressionante, assim, muito bonito. Na verdade, o que eu presenciei nessa viagem, né, que viajamos da Caatinga até a superfície lunar. Foi incrível. Eu estou emocionada com essa última foto, muito, muito lindo. Bom, Ana Paula, acho que a gente não vê a hora de poder ir para o Lajedo do Pai Mateus. Com certeza. Então, Paulo, o que eu estava dizendo é que essa sensação que você descreveu, que parece que viajou para a Lua, foi exatamente a coisa que eu senti quando eu estive lá. Você sente exatamente isso. Você está numa coisa quente, que é aquele vermelhão, e de repente parece que a nave começa a esquentar, e você se sente transportada para a Lua. É impressionante. E achei bom você ter falado isso, porque a foto passou um pouco do que acontece lá de fato. E é uma experiência muito legal. Lá é um hotel fazenda que hospeda várias pessoas. Por lá são uns quartinhos assim muito bem ajeitados. Se come comida típica de lá do sertão. A próxima expedição nos chame, nos avise. Cara, aí até coloca para a gente, né, para o pessoal que está nos assistindo, coloca o seu link, né? A gente vai colocar tudo isso para que as pessoas, porque assim não tem como não querer ir, não se inspirar com toda essa natureza, com tudo que você tem contado aí para a gente e ter feito essa leitura tão minuciosa da paisagem. Oscar, muito obrigada pela sua presença aí. Eu vou me despedindo, mas muito obrigada, foi maravilhoso. Assim, eu acho que a gente tem uma riqueza, como eu falei, que a gente não pode desperdiçar. A gente é obrigado a conhecer. Como bons brasileiros, temos que conhecer.
E mesmo que a gente não tenha oportunidade de viajar distante, ou fazer algumas viagens agora, quando anda no quarteirão, procura olhar as coisas de outra maneira. Procura olhar uma árvore com interesse. Você olha uma árvore, olha onde tem linha, por onde a água desce pelo tronco, porque fica esverdeado. Começa a observar o que é que nasce no meio daquele líquen que está nascendo ali, o musgo também, e ver que plantas têm o hábito de nascer no meio da forquilha das árvores. Então, essa leitura da paisagem, a gente pode praticar dando a volta no quarteirão. É uma questão só de falar, eu quero olhar, quero ver, e aí passa a fazer com calma, sem aquela pressa do sair de um lugar para chegar no outro, como eu estava falando, que é o hábito que a gente tem, a educação que a gente tem é essa, é caminhar, eu quero chegar lá. Não, o chegar lá é cada passo. Cada passo que você dá, você chegou lá. Você chegou lá em cada passo que você dá. O lá é aqui, né? Não é lá. Ver o agora, né? Enxergar o agora. É isso aí. Tá bom, então. Tá Eu bom, agradeço então. muito o convite que vocês me fizeram, essa oportunidade de estar podendo trocar ideias, fotografia, conversar sobre essas coisas, porque me dá um prazer imenso estar falando sobre isso, porque me preenche completamente, é o que eu mais gosto de fazer, e vocês estão me proporcionando essa oportunidade. Muito obrigado. A gente é que agradece o privilégio, viu, Oscar? Privilégio. Muito obrigada. É isso Aprender mesmo. com você e ver essas coisas maravilhosas, despertar o olhar para tanta coisa linda. Realmente, obrigada. Muito bom. Gente, aqui fica o convite para vocês para viajar com o Oscar para a Chapada Diamantina no próximo episódio. Incrível a paisagem do Lajedo de Pai Mateus. Espero que vocês tenham gostado daquele ar misterioso, daquelas mudanças de paisagem, mudanças de nuances de cores. Enfim, é um lugar excepcional, encantador. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem e que compartilhem com as pessoas que também gostam de viagens, gostam de aventura, gostam de verde. Vai ser um prazer sempre ter vocês com a gente. Lembrando que a gente também está no Instagram, no podcast, e a gente conta com a sua participação. Então, muito obrigada, gente, e até a próxima aventura.